Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu escolhi a Finca Vilhena pela estrutura. Quando eu conheci as instalações da Finca Vilhena, eu me apaixonei pelos laboratórios de bioquímica e pelo que ela proporciona para a gente na área da enfermagem. Finca Vilhena hoje é uma das faculdades que tem maior estrutura. Porque tudo isso vai fazer uma grande diferença para mim lá no futuro. Vestibular 2017-2. Provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca Vilhena, para quem sabe onde quer chegar. No ar mais um programa Sala de Opinião. Boa tarde, Vilhena. Boa tarde, Colorado. Boa tarde, Cone Sul. Hoje estamos aqui com a doutora Conceição Simões. Ela é ginecologista, obstetra, é coordenadora do curso de medicina da Finca e doutora em ciências da saúde pela Universidade de Brasília. Bem-vinda, doutora. Boa tarde, doutor. Obrigado pelo convite. Doutora, como se sente ser obstetra e ginecologista? O que representa isso para uma médica já com tanto tempo de trabalho e ver esse entusiasmo da senhora pela profissão? Ginecologia e obstetrícia é uma especialidade que é muito gratificante, porque cuida da mãe e do filho. Então, quando você cuida dessa mãe durante 9 meses e vê com sucesso que você traz ao mundo aquele bebê que vai fazer feliz toda a família, é muito gratificante. É claro que a gente tem também alguns desafios, tem também algumas decepções durante o caminhar, mas se você fizer um retrocesso e ver que você contribuiu e ajudou a trazer rondonienses bem para popular a nossa Rondônia, isso é muito gratificante. Ser médica tem um significado muito grande na nossa região, né, doutora? Ser médica é você desbravar essa Amazônia, essa Rondônia. Eu estou aqui há algum tempo já e durante todo esse tempo que eu estou atuando como médica aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho especificamente, em nenhum momento eu parei de me qualificar, de me capacitar. Sempre busquei estar atuando, estudando e me aperfeiçoando para trazer o melhor do que se tem de ginecologia e obstetrícia a nível do Brasil, a nível internacional. Doutora, eu como médico e a senhora como médico, existe uma coisa muito importante entre nós, porque eu e a senhora formamos profissionais médicos no estado de Rondônia para o Brasil. E me sinto extremamente gratificado de ter esse privilégio, de poder ser uma das pessoas em que estamos conseguindo formar novos profissionais para uma região tão importante que é a região amazônica e principalmente aqui para o nosso estado de Rondônia. E a senhora é coordenadora do curso de medicina da Finca. Como que a senhora se sente como coordenadora? Além de coordenadora, eu sou professora já há muito tempo da casa e é muito importante nós estarmos formando os médicos bons, capazes, passam em qualquer concurso de residência médica, que é uma pós-graduação, uma especialização, passam em concurso público. Então, você formar, orientar jovens para ser um profissional, para cuidar de vidas, para ser um médico, é muito gratificante também. Além da graduação, também eu acompanho a pós-graduação. Eu também acompanho médicos
que querem se especializar em ginecologia obstetrícia. Então faz uma pós-graduação que se chama residência médica e também eu acompanho esses médicos. Eu oriento, eu supervisiono. Então assim, a educação médica para mim é muito gratificante. A senhora, juntamente com outros profissionais da área médicos, apresentaram na cidade do Porto, para um congresso internacional, alguns trabalhos importantes que foram selecionados. Como se deu essa seleção, professora? O congresso em Coimbra é o 21º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia. Então, abre para você escrever trabalho científico, pesquisas, relatos de caso. Você escreve e eles são selecionados por uma banca de um editorial científico para que ele seja apresentado no congresso e, posteriormente, esses trabalhos aceitos serão publicados numa revista internacional. E quais foram esses trabalhos que foram selecionados para, não Porto, mas Coimbra, né, para a apresentação dos trabalhos em Coimbra? Quais foram os temas? Nós tivemos vários trabalhos apresentados, num total de 7. Nós tivemos o corangioma placentário, que é um tumor da placenta, malária viva, que é recorrente numa gestante aqui em Porto Velho, gestação de implantação anômala, malformação arteriosa venosa uterina, um caso de chikungunya relacionado à malformação fetal, uma pesquisa sobre o elevado índice de sífilis congênita aqui no norte, e um trabalho também sobre uma pesquisa sobre a incidência de malária na gestação no período de 2003 a 2016, em 3 anos. E como a senhora avalia, por exemplo, a seleção desses trabalhos? O que significa isso para o mundo científico, não só aqui da região amazônica, mas para o Brasil e para o mundo? Como esses trabalhos que foram apresentados, alguns são trabalhos patologias raras e outras patologias da nossa região tropical, ele serve de referencial para outras pesquisas e para também tratamentos para diagnóstico dessas patologias, que aqui mesmo dentro do Brasil, de determinadas regiões, não tem a malária é própria da nossa região norte. Então, eles servem de referencial teórico, eles servem de base tanto para tratamento, como para diagnóstico, como para outras pesquisas. Dentro da área da senhora, a senhora vai ter um trabalho específico que a senhora gostaria de falar? Ah, sim. Eu posso falar sobre o meu trabalho, sobre o corangioma placentário. Então, vamos lá. O que significa isso para que nosso telespectador possa ter uma noção dessa patologia? O corangioma placentário é um tumor benigno na placenta. Ele cresce, de acordo com o desenvolvimento e o crescimento da placenta, ele cresce e ele causa sérios problemas para o feto, porque como tem um tumor, aquela placenta naquele local, ela não passa os nutrientes para o feto. Então, ele pode ter... Atrofia? Ele pode ter restrição de crescimento, o bebê não deixa de crescer adequadamente. Pode levar a outras patologias, como um aumento do líquido amniótico dentro da cavidade. Pode levar até mesmo a óbito do feto intraútero, ainda dentro do útero, antes de completar a gestação. Tudo por conta desse tumor. Esse tumor é específico da nossa região ou já existe relatos no mundo com relação a esses casos? Esse tumor não é específico da nossa região, mas é uma patologia rara. Tem alguns relatos de caso a nível do Brasil. Aqui em Rondônia é o primeiro caso relatado. Além da senhora, nesse trabalho, quem participou, doutora? Nós tivemos uma colega obstetra da maternidade municipal, que é a doutora Larissa Vrombel, e uma outra colega, uma outra residente, que é a doutora Pamela Pimentel. E elas irão fazer a apresentação desse trabalho também? Esse trabalho, a apresentação, como eu sou autora principal, a apresentação é de minha responsabilidade. Mas eles irão acompanhar a senhora? A Pamela, a doutora Pamela Pimentel irá, porque ela tem um outro trabalho também junto comigo que vai apresentar. A senhora, como professora, se sente extremamente feliz, né, de poder estar acompanhando não só o crescimento desses profissionais, mas também a oportunidade de apresentar um trabalho tão importante, né, para a nossa região. Eu vou com 6 médicos residentes, 3 médicos do hospital de base, da residência do hospital de base, e 3 médicos da maternidade municipal.
Cada um vai apresentar um trabalho a qual eu estou junto com eles, que eu orientei, fizemos a pesquisa junto. A expectativa dele, professora? Como que é esse momento assim, de um congresso tão importante, um congresso tão grandioso, né? Eu acho que deixa a gente todos ansiosos, né? Primeira expectativa é assim, é você levar o nome de Rondônia para fora do Brasil, para Coimbra, para um congresso internacional. Segundo é levar o nome da residência a qual eles estão estudando e se especializando aqui. E terceiro, vai servir para eles como um trabalho vai ser publicado na Acta Médica, na revista internacional Acta Médica, vai servir para eles como TCC. Então, assim, para eles é muito importante tudo o que está acontecendo. E para mim também, porque eu estou vendo o crescimento deles, são residentes, a residência de ginecologia e obstetrícia, eles levam 3 anos para se tornarem especialista. Então eu tenho residente do último ano, do 3º ano, tenho residente do 2º ano, que está indo para apresentar esse trabalho. E por ser em Coimbra, por ser um congresso internacional, é muito importante para eles. Eles estão assim muito satisfeitos e eu mais ainda, por ver que eles estão seguindo a mestre deles. Parabéns à senhora e a todos aqueles profissionais que estão encarregados de apresentar esse trabalho, de valorizar a nossa medicina, valorizar a nossa pesquisa, né? Em outras regiões importantíssimas da ciência, né? Coimbra é um marco, né? Até para a medicina, né? Foi uma das primeiras faculdades, foi em Coimbra de medicina, mais antiga. Ela data de 1700 e pouco, essa faculdade, então é algo fantástico. E aqui eu vou ficar com vocês, fazer um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já volto. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu escolhi a Finca Vilhena pela estrutura. Quando eu conheci as instalações da Finca Vilhena, eu me apaixonei pelos laboratórios de bioquímica e pelo que ela proporciona para a gente na área da enfermagem. Finca Vilhena hoje é uma das faculdades que tem maior estrutura. Porque tudo isso vai fazer uma grande diferença para mim lá no futuro. Vestibular 2017-2. Provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca Vilhena, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com sala de opinião, aqui com a doutora Conceição Simões. Ela é obstetra, ginecologista, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília e coordenadora do curso de Medicina da Finca. Doutora, a senhora vai para Coimbra, juntamente com uma equipe de médicos, apresentar um trabalho importantíssimo e esses trabalhos que serão apresentados também serão publicados em uma revista internacional de ciências. Gostaria que a senhora falasse um pouco o que representa a publicação desse trabalho numa revista que o mundo científico terá conhecimento. Uma revista internacional, ela alcança vários médicos, vários pesquisadores, e é de suma importância você levar esses trabalhos daqui da região norte, porque muitas dessas doenças não são conhecidas fora do Brasil, e até mesmo dentro do Brasil. Tem uma relevância muito grande para que esses pesquisadores, esses médicos, eles tenham conhecimento da patologia, para saber como manejar cada patologia. E isso, em termos de pontuação, para a especialidade também conta alguma coisa, doutora? Sim, no seu currículo Lattes, né? Cada um tem um currículo, cada médico tem o seu currículo Lattes, então é muito importante em pontuação você ter, no caso, esses 7 trabalhos
agora que vão ser publicados, vão constar como publicações no meu currículo Lattes e no currículo de cada um dos médicos também. Coautores, né? Coautores. Doutora, a senhora falou que foi feito um trabalho também interessante sobre malária. Eu gostaria que a senhora falasse, por exemplo, a malária. Quais as consequências da malária para uma grávida? Bem, a malária na gestação, ela causa comprometimento tanto materno como fetal. Na gestação, ela pode causar partos prematuros, pode causar abortamentos, pode causar um desenvolvimento pouco aceitável para o feto, que chamamos de restrição de crescimento intraútero, pode causar óbito fetal intraútero, então pode causar anemia materna. Então, a malária na gestação é uma doença que é muito expoliante para a grávida, tanto para a grávida como para o feto, e é uma doença frequente aqui na nossa região. Por ser uma doença bastante frequente, a gente as consequências não são muito boas, né? Teve um período aqui que se usava muito medicações em que o feto sempre teria problema com relação ao feto. E a óbito, vários fetos, várias crianças foram a óbito devido à malária da gestante. A senhora tem uma estatística, como que isso se evoluiu no decorrer, desde o período em que aqui chegamos, alguns anos atrás, até esse momento atual? A evolução disso. Bem, a malária é uma doença que de responsabilidade dos bravadores da mata, né? Então, é uma doença da mata que com o desmatamento e as construções, a urbanização, os mosquitos vieram e picaram os homens e houve uma reprodução dessa doença. Então, na década de 70, 80, essa doença estava de alta incidência. Com o evoluir do tratamento, achando-se drogas que seria capaz de combater o transmissor da malária, houve uma diminuição. Houve uma diminuição desse índice de malária e, novamente, após o advento das usinas, houve um novo ciclo, um novo surto, um novo ciclo de malária, porque as famílias que estavam no Ribeirinhos tiveram que adentrar para a floresta, tiveram que construir novas comunidades para tirar essas famílias da Ribeirinhos, da beira do rio. Então, houve um novo surto de malária. No nosso caso específico da gestante, aqui em Porto Velho, nós temos área circunvizinha, como os distritos de Porto Velho, Jaci-Paraná, Calama, São Carlos, Mutum-Paraná. Os indivíduos que moram nessas áreas, eles são facilmente contaminados, justamente porque estão próximos à floresta. E os pacientes adquiriram, com o evoluir do tempo, com o passar do tempo, resistência a algumas drogas. Então, as drogas já não faziam mais efeito para combater a malária. Hoje nós temos drogas atuais que combatem a malária, eficaz, mas quando se trata da gestante não se pode utilizar qualquer droga. Nós passamos um momento em que só se falava em quinino, cloroquina, e, na realidade, os efeitos colaterais do quinino e da cloroquina era algo terrível, né, doutora? Hoje se evoluiu muito com relação a isso, né? Hoje nós temos outras drogas que substituem o quinino. Na cloroquina também tem outros estudos em andamento por causar resistência à cloroquina, tratando determinado tipo de malária, que é a malária vivax, e a quinino trata outro tipo de malária, que é a malária falcíparo, que são as duas mais comuns aqui na região. Mas nós já temos outras medicações, como o artesunato, como o Artimete. Então, nós temos outras drogas mais atuais que tratam... Uma verdadeira evolução, né, doutora? Com certeza, uma evolução, e ainda se está evoluindo, ainda tem estudo para substituir o cloroquino para tratamento da malária vivax, porque a malária vivax, ela foi considerada há muito tempo a malária benigna, a terçã benigna, e a malária falcíparo, malária maligna, ou terçã maligna. Hoje, devido ao evoluir e a resistência desses tratamentos, devido à evolução, a malária vivax ela se comporta do mesmo jeito que a falcíparo. Ela causa outros tipos de complicações semelhantes à falcíparo.
como malária renal, malária cerebral. Então, acredita-se que a cloroquina, que o tratamento atual já está criando resistência. E aí existem estudos fora do Brasil, inclusive, ainda não foi autorizado dentro do Brasil, mas existem estudos para que substitua também, nesses casos de áreas endêmicas, como é a nossa, a cloroquina por outra droga, que está em estudo ainda. Nós sabemos da dificuldade que sempre houve do tratamento da gestante para malária. Hoje, com essa evolução, a gestante com malária, ela corre menos risco, doutora? Não, elas ainda o risco é habitual, o risco é o mesmo, mas elas, desde que sejam tratadas corretamente pelo médico obstetra, seja acompanhado no pré-natal de alto risco pelo médico obstetra, essa gestante ela tende a terminar a gravidez sem muito prejuízo para ela nem para o feto. Ela precisa de um bom acompanhamento pré-natal e um bom manejo. Nos últimos tempos nós fomos assim praticamente quase que infestados, não sei se é o seu termo, com relação ao problema da Zika, né? E lógico, consequentemente, muitos casos de microencefalia ocorreram no nosso país. Como a senhora viu isso? Qual os estudos? Resolvemos esse problema? Ainda não. Ainda se está tendo bastante estudo a respeito da situação. O Zika vírus, ele acometeu principalmente a região do Nordeste, mas tivemos alguns casos aqui no Norte também, na nossa região. E vários casos foram relacionados, complicações, crianças com microcefalia relacionadas ao caso, à mãe que tiver o Zika vírus na gestação. Mas também tem outras situações de mães que tiveram feto sem microcefalia e que apresentaram o Zika vírus na gestação. Então não está... Não se tem assim que o Zika vírus causa microcefalia. Caracterizado o que é o Zika? Pode ser, como pode não ser, ainda está em estudo, né? Teve muitos casos de crianças que nasceram com microcefalia e as mães tiveram o Zika vírus na gestação. Mas também tiveram outras crianças que nasceram sem problemas com a mãe que apresentaram o Zika vírus na gestação. Aqui na capital, aqui em Porto Velho, qual foi o índice disso, doutora? Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, existe registro, tem o grupo de epidemiologia do Estado que eles... Houveram alguns casos, poucos casos, tiveram alguns casos que essas crianças estão sendo acompanhadas, essas que nasceram sem microcefalia, todas as crianças que nasceram de mãe que apresentaram o Zika vírus na gestação devem ser acompanhadas por um período de 2 anos após o nascimento, porque tem relatos, tem estudo de que o vírus ele pode desenvolver algumas alterações neurológicas com o desenvolver com o passar dos anos dessa criança, apesar de não ter nascido com microcefalia, pode ter algum outro tipo de comprometimento neurológico, por isso ele deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, em centros de referência. Nós temos um centro de referência, o CERO, aqui em Porto Velho, que tem um grupo multidisciplinar que acompanha essas crianças, como terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pediatra, cardiopediatra, neurologista pediatra. Então, tem vários profissionais que acompanham essas crianças. Nós tivemos muita sorte porque houve uma mobilização grande, né, no país para combater o Zika vírus, né, doutor? Então, acho que isso ajudou, pelo menos, a diminuir um pouco os casos, né? Com certeza, e principalmente uma repercussão para o futuro. Se está esperando nos próximos 2 anos que possa ter algum comprometimento ou não. Então essas crianças estão sendo acompanhadas, vigiadas de perto. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em História de Opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena.
E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu escolhi a Finca Vilhena pela estrutura. Quando eu conheci as instalações da Finca Vilhena, eu me apaixonei pelos laboratórios de bioquímica E pelo que ela proporciona pra gente na área da enfermagem. Finca Vilhena hoje é uma das faculdades que tem maior estrutura. Porque tudo isso vai fazer uma grande diferença pra mim lá no futuro. Vestibular 2017-2. Provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca Vilhena, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com o sala de opinião. Ao nosso lado, a doutora Conceição Simões. Ela é médica ginecologista obstetra, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília e coordenadora do curso de Medicina da Finca. Doutora, nesses trabalhos que serão a senhora e toda uma equipe apresentarão em Coimbra, tem um trabalho sobre chikungunya. E eu gostaria que a senhora falasse e esclarecesse, por exemplo, se a chikungunya tem alguma relação, muitas vezes, com uma má formação cerebral. Esse trabalho é um relato de caso de uma gestante, onde eu, com mais outras duas médicas, a doutora Fernanda Mello e a doutora Adriana Ribeiro, fizemos esse estudo numa gestante que, quando nasceu, que teve chikungunya durante a gestação, e quando ocorreu o nascimento do seu filho, ele teve malformação cerebral, ele teve ventriculomegalia, é uma patologia neurológica no cérebro que leva a aumento do líquido na cabeça da criança. E poucos relatos tiveram durante essa epidemia de Zika vírus, de chikungunya, que foi tudo praticamente junto. Poucos relatos tiveram de que a chikungunya também possa levar a alteração do sistema nervoso central, alterações no cérebro da criança. E como houve esse caso, ele deve ser motivo de estudo para outras pesquisas, para ver se tem alguma relação do chikungunya com a malformação. Aqui em Rondônia, a chikungunya foi mais atuante, né? Muito mais casos apareceram aqui, né? Ou não? Não, o chikungunya, com relação na grávida, teve poucos casos, mais o Zika vírus. O Zika vírus teve um índice maior de casos. A prevalência maior foi toda no Nordeste, doutora? Todo o chikungunya como o Zika vírus? A maior prevalência maior incidência de casos foi no Nordeste. E melhorou no Nordeste essa situação? Houve uma diminuição, pelo menos os meios televisivos e os artigos não têm publicado aquele aumento dos casos. Então se fala muito pouco. Atualmente, as notícias na imprensa parece que foi diluindo. E essa, na realidade, eu acho que é uma preocupação, não só minha, eu acho de todos nós, eu acho que de todas as autoridades de saúde pública deviam estar preocupados, porque está muito calado, ninguém fala mais nisso, doutora. Hoje o que nós vemos na televisão é outro foco diferente desse problema, porque tanto o Zika vírus como a chikungunya é um caso de saúde pública que tem forma de se prevenir, usos de mosquiteiro, usos de repelente, limpeza. Basta limpar, né? Ter uma infraestrutura na cidade, coleta de lixo, limpeza das valas, dos córregos, dos meio-fio. Então, é questão de saneamento básico. Então, é uma doença que você pode prevenir. E, por exemplo, não só o governo municipal, estadual poderão combater, mas também nós, na nossa casa, né, prevenimos com relação a lixo, né, e a esgotos, né? Todo mundo. Eu acho que essa responsabilidade não é só para os gestores, para os administradores públicos, mas também a população tem a sua cota de participação que deve manter esses criadouros fora da sua casa. Tem várias medidas que podem ser feitas para evitar a proliferação do mosquito. Outro assunto importante que eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho é com relação à sífilis congênita. Leva a má formação? A sífilis congênita, ela é uma doença que
A sífilis congênita, quando ela é diagnosticada sífilis congênita, esse bebê já pode estar com alguma alteração morfológica. Então, a sífilis congênita, ela realmente leva a alteração no feto, de defeitos mesmo ósseos, e era uma doença que já tinha praticamente diminuído a uma incidência bem pequena mesmo, quase zero, devido a prevenções durante a gestação, aos exames que são realizados durante o pré-natal e ao tratamento adequado. Mas hoje nós vemos que a nível de todo o Brasil aumentou essa incidência de gestante que contrai sífilis na gestação, engravidam e passa essa doença para o seu feto, e o feto nasce contaminado. Isso porque elas não fazem mais pré-natal. Há um abandono muito grande do pré-natal, há uma dificuldade de acesso às unidades básicas de saúde, há uma dificuldade de acesso aos exames básicos do pré-natal. E muitas vezes essa gestante só é diagnosticada com sífilis no momento do parto. Porque no momento do parto, quando ela dá entrada na maternidade, são feitos vários exames, e dentre eles o da sífilis. E aí é diagnosticada no momento do parto. Tanto para sífilis como para outra doença que é muito frequente também na região, que é o HIV. Então, essas pacientes que não fazem o pré-natal não conseguem descobrir que elas estão contaminadas durante a gestação e o tratamento adequado. Doutora, uma coisa que nos preocupa também bastante é ver que essas doenças sexualmente transmissíveis ela tem aumentado. Ela tem feito uns picos diferentes do que anteriormente. Houve um descuido tanto do homem como da mulher. E, logicamente, que aí está a sífilis, está o HIV, está uma série de outras patologias, né, em que poderiam ser evitadas. Ou até o uso da camisinha, né, doutora? A gente percebe que não está tão acentuado. O governo federal, a Secretaria de Estados e municipais não tem mais aquela ação, aquela atuação constante em festas, em conferência, da necessidade do uso da camisinha, da necessidade da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E a gente vê que isso vai se deixando passar e talvez esteja aí o aumento dessas doenças, né, doutora? A questão da liberdade sexual, da multiplicidade de parceiros, de troca de parceiro. Hoje, os jovens, principalmente os jovens, têm muita história de ficar, mas não ficam com segurança, né? Então, hoje todos devem ter sexo seguro, tanto o método anticoncepcional, o comprimido, injetável, mas a camisinha, o preservativo masculino ou feminino, ele deve ser usado, porque ele sim, ele evita a passagem de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Os outros métodos evitam gravidez. Mas só esse método de barreira que evita a forma de passar, de contaminar de um parceiro por outro. E realmente, hoje, o que nós vemos, apesar de ter disponível preservativo nas unidades básicas de saúde, a própria população não se preocupa, né, em buscá-la. E, às vezes, também tem dificuldade dos membros, dos agentes, chegar até a população e distribuir, como era feito umas campanhas antigamente. O que pode ser feito, doutora, por relação, por exemplo, à nossa juventude, em que não está pensando, não está levando muito a sério essa história das doenças sexualmente transmissíveis e continua ficando e sem prevenção? O que a senhora diria para essa juventude? Esse é um trabalho que é basicamente educativo. Ele deve começar muito antes da criança ou do adolescente, muito antes do adolescente iniciar a vida sexual. Eu acho que essa educação ela tem que começar dentro de casa, com os pais orientando, na escola, com os professores orientando, qual é a melhor forma de se evitar doenças sexualmente transmissíveis, de evitar a gravidez indesejada, porque hoje nossas jovens estão tendo filhos muito cedo. Parece até que voltou para a década de 60, 70, que mulheres com 14 anos já estavam sendo mãe pela segunda vez. E hoje na maternidade municipal a gente encontra meninas, crianças com 11, 12, 13, 14 anos sendo mãe. Essas de 14, 15 anos já são mãe pela segunda vez. Então, realmente precisa educação.
Essa educação tem que partir da família, tem que partir da escola, para antes de iniciar a vida sexual já serem preparados para se proteger, tanto para uma gravidez indesejada como para uma doença sexualmente transmissível. Vou fazer aqui um pequeno intervalo no Sala de Opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu escolhi a Finca Vilhena pela estrutura. Quando eu conheci as instalações da Finca Vilhena, eu me apaixonei pelos laboratórios de bioquímica E pelo que ela proporciona para a gente na área da enfermagem. Finca Vilhena hoje é uma das faculdades que tem maior estrutura. Porque tudo isso vai fazer uma grande diferença para mim lá no futuro. Vestibular 2017-2. Provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca Vilhena, para quem sabe onde quer chegar. Voltamos com Sala de Opinião. Ao nosso lado, a doutora Conceição Simões, médica, ginecologista obstetra, doutora em Ciências da Saúde e coordenadora do curso de Medicina da Finca. Doutora Conceição, nós sabemos que como eu estava falando no bloco anterior, o aumento da incidência de sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis, né? E a senhora vai apresentar em Coimbra um trabalho muito importante, feito com um paciente do Hospital de Base, a doutora de Pinheiro, em Porto Velho, sobre sífilis congênita. Eu gostaria que a senhora falasse desse trabalho, dos parâmetros desse trabalho e dos coautores desse trabalho que irão a Coimbra defender essa pesquisa. Esse trabalho é sobre o aumento do índice de sífilis congênita no Hospital de Base no período de um ano, no período de 2 anos, 2015 e 2016, onde a doutora Crísia Rodrigues está junto comigo nesse trabalho também. Foi feito um levantamento epidemiológico no Serviço de Epidemiologia do Hospital de Base para levantar os casos de sífilis congênita e observamos que teve um ano dos 3 pesquisados que houve um aumento considerado de casos de sífilis congênita. Ou seja, mães que adquiriram sífilis durante a gravidez, que não trataram adequadamente. O tratamento é um tratamento simples, com o antibiótico, ele está disponível nas unidades básicas de saúde, ao alcance de toda a população, desde que procure a unidade, que faça o exame, que seja diagnosticado e tratado corretamente. A própria gestante, se for diagnosticada no início da gestação, com sífilis, positivo para sífilis, o exame, ela é tratada e não tem nenhum comprometimento para o seu feto, porque a bactéria, ela passa no 2º semestre da gestação, então se ela é tratada no 1º trimestre, ela não contamina o seu bebê. Ela se contaminou através de uma relação desprotegida, mas ela não contamina o seu feto. E desde que ela seja tratada antes da passagem para o bebê. Doutora, nós sabemos que muitas pessoas, muitas vezes por falta de informação, por dificuldades até de acesso ao serviço de saúde, não tem essas informações necessárias e ficam grávidas, ficam gestantes e não fazem controle. A senhora, por exemplo, qual seria a orientação para a senhora, para uma pessoa, uma senhora que está grávida, e ainda não procurou um serviço de saúde para fazer seus exames, para fazer o seu controle, porque aí é que está o problema, está o grande problema. Muitas vezes está correndo risco não só
a paciente, né? Mas também o seu bebê, o seu futuro bebê, o seu feto. E como se prevenir, doutora? Fazendo o pré-natal. Toda gestante, a partir do momento que ela descobre que está grávida, ela deve procurar uma unidade básica de saúde para realizar seu pré-natal. E vai ser realizado vários exames que são preconizados pelo Ministério da Saúde. Esses exames estão disponíveis na unidade básica de saúde, no postinho de saúde. Quando um desses exames dá alterado, essa gestante ela é direcionada para o médico para refazer o tratamento correto, para que não cause nenhum transtorno para o seu feto, para o seu filho. Então, o que eu tenho que dizer é que a gestante deva procurar fazer o seu pré-natal, é uma visita, é uma consulta por mês, ela faz um acompanhamento mensal, até o término da gestação. Depois, quando vai se aproximando do final, ela vai tendo visitas, consultas mais frequentes, quinzenais, até semanais, até o momento do nascimento. Então, ela não deve abandonar, fazer um esforço. Muitas vezes a gente sabe que é difícil a gestante ir até a unidade devido ao acesso, principalmente se for gestante da área rural, mas fazer um esforço para que a sua gestação termine bem, tanto para ela como para o seu bebê. Muitas dessas gestantes, quando procuram, muitas vezes procuram primeiro uma consulta, vai à segunda consulta e muitas vezes desaparece. A senhora tem uma noção, por exemplo, de qual o número de pessoas que não retornam à consulta para ser acompanhada? Tem. Geralmente, nós descobrimos isso no momento do parto, né? Essas gestantes, as gestantes que não têm problemas de saúde durante a gestação, elas são consultadas, são atendidas na maternidade municipal. Então, no momento do parto, que a gente pega o cartão da gestante, que é uma cadernetinha que ela tem, onde é anotado todos os dados, toda a consulta dela mensal, nós observamos a caderneta, o cartão dela, que não tem as anotações que deveriam ter, que não tem os exames que ela deveria ter feito no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Então, nós detectamos muitas gestantes que não conclui o pré-natal, que abandona o pré-natal, outras que nem fazem pré-natal, chegam sem nenhum exame, que devem ser feitos no momento do parto. E muitas vezes, nesse momento que é para ser um momento de alegria, que vai chegar o seu filho, muitas vezes é um momento triste, onde se descobre alguma doença. O risco é muito grande, né, doutora? Pode comprometer aquele parto, aquela gestação. Geralmente a justificativa qual é que eles falam? Muitas vezes é que ela não conseguiu acesso, ela não conseguiu chegar no posto, não tinha condições de pegar um ônibus, de ir para o posto, ou de se deslocar a pé, ou muitas vezes não. Ela sempre diz que elas não tinham como chegar na unidade. Uma gestante, ela corre o risco também de fazer o pré-natal muitas vezes e chegar num centro de saúde, ou numa unidade de saúde, fazer uma série de exames e essa série de exames não chegar à patologia por ser doenças raras, não aparecer nesse exame, doutora? Sim, as doenças raras, elas são detectadas muitas vezes, por exemplo, no acompanhamento do pré-natal. Esse caso mesmo do coreangioma placentário, o tumor da placenta, ele foi detectado durante o pré-natal, porque a gente espera que o bebê vá crescendo, o útero vá crescendo. Então, num determinado momento, o útero deixa de crescer, há uma diminuição incompatível com o que a gente espera, e aí é detectado no pré-natal, muitas vezes, as doenças raras, através de um exame de ultrassonografia que ela faz durante o pré-natal, através de um não crescimento adequado do útero. Então, para se detectar também as doenças raras, precisa ser feito no pré-natal. As gestantes procuram já no primeiro mês, aquelas que procuram já no primeiro mês fazer o pré-natal, ou geralmente já vem depois de algum tempo que está grávida, com problema? Como é que é esse percentual? Olha, nós temos um percentual até considerado de gestantes que não fazem um pré-natal adequado, não tem as 6 consultas mínimas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos um percentual até considerado. Mas, graças a Deus, nós não temos tanto comprometimento com relação ao não pré-natal adequado. Tem algumas patologias, sim, tem algumas pacientes, sim, que complicam na hora do parto, mas a grande maioria é por pré-natal inadequado. Doutora, qual o conselho que a senhora daria para essa juventude, para essas gestantes meninas, né, em que não sabe a gravidade que é uma gestação na adolescência
e muitas vezes abusam nesse comportamento. O que a senhora falaria para essa juventude e dos riscos que elas correm? Primeiro, quando for iniciar a vida sexual, ter sexo seguro. Evitar tanto a gravidez como as doenças transmissíveis sexualmente e não engravidar na adolescência, porque a gravidez na adolescência é uma gravidez que complica a vida da mãe, é uma gravidez de alto risco, não é uma gravidez simples, ela deve ser bem acompanhada, deve estar sendo acompanhada por um médico obstetra, não deve ser acompanhada na unidade básica de saúde, mas sim nos centros de referência de pré-natal de alto risco, tanto no município ou no estado. Nós temos profissionais que acompanham essas adolescentes e não repetir a gravidez. Se você teve uma primeira gravidez que foi uma gravidez que não foi planejada, planejar as próximas, estudar. Eu acho que a adolescente, o principal problema da adolescente é que quando ela é engravida, ela para o estudo. E aí, se para o estudo, quando nasce aquela criança, fica mais difícil para voltar. Então, nós vamos ter Joga todo um futuro fora. Joga todo um futuro fora. Então, nós temos que ter métodos eficazes para que essas pacientes que, infelizmente, essas adolescentes que engravidaram, não tenham uma segunda gravidez ainda na adolescência, e para isso tem que ter métodos eficazes de evitar a gravidez. Nós chamamos métodos de ação prolongada, de no mínimo de 3 anos. Nós temos alguns métodos que podem ser utilizados para adolescente, para que essa adolescente não tenha uma nova gravidez nesse período de 3 anos, que ela consiga pelo menos acabar os seus estudos. Doutora, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui em Estado de Opinião, desejar um imenso sucesso em Coimbra, né, na apresentação desses trabalhos, onde a senhora e vários colegas médicos apresentando os seus trabalhos nesse congresso para o mundo. Eu só desejo que a senhora seja muito feliz e faça sucesso na sua apresentação. Obrigado. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Eu escolhi a Finca Vilhena pela estrutura. Quando eu conheci as instalações da Finca Vilhena, eu me apaixonei pelos laboratórios de bioquímica E pelo que ela proporciona para a gente na área da enfermagem. Finca Vilhena hoje é uma das faculdades que tem maior estrutura. Porque tudo isso vai fazer uma grande diferença para mim lá no futuro. Vestibular 2017-2. Provas dia 11 de junho. Inscreva-se pelo site vestefinca.com.br. Finca Vilhena, para quem sabe onde quer chegar.